A partir de agora, você fica comigo no Assembleia Repórter Especial, que apresenta a série de reportagens sobre os 25 anos da promulgação da Carta Magna de São Paulo. Nossa Constituição, escrita por 84 parlamentares eleitos pelo voto direto, contou também com a ajuda de 4.600 emendas populares. Os bastidores da elaboração dessas novas leis são relembrados em detalhes por nossos entrevistados. O convidado de hoje do Assembleia Repórter Especial, o legado da Constituinte, é o ex-deputado Afanásio Jazade. Filiado ao PDS, ele foi trazido para a Assembleia em 1986, escolhido por mais de 558 mil eleitores, a maior votação registrada para a casa até então. Durante a Constituinte, Afanásio exerceu a vice-presidência da Comissão do Poder Legislativo. Ao repórter Jorge Machado, Afanásio fala sobre os calorosos embates que varavam a madrugada. Comenta com orgulho que havia preocupação de se negociar cada tema e assim garantir equilíbrio e foco para atingir o objetivo principal: fazer uma Constituição justa e eficiente para São Paulo. A entrevista com o ex-deputado Afanásio Jazade foi realizada no plenário Juscelino Kubitschek, onde nossa carta foi votada. Eu vou conversar com o deputado Afanásio Jazade, radialista, jornalista, publicitário e advogado. Foi deputado estadual em 5 legislaturas, 87 e 91 pelo PDS-PST, 91-95 pelo PST-PFL, 95-99, 99-2003, 2003-2007 pelo PFL e depois Democratas. Eleito com 558.138 votos para a Constituinte, a maioria na capital. Presidiu a Comissão de Segurança Pública na Assembleia Legislativa. Muito bem-vindo ao legado da Constituinte. Deputado, está ansioso para falar e eu gostaria muito de ouvir do senhor como era o clima de debate na Constituinte que fez esta carta de todos os paulistas 25 anos atrás. Bem, nesse plenário, a gente sente muita saudade daqueles embates. O plenário aqui ele foi tomado por várias mesas, colocamos nessa posição, né? Então, as bancadas elaboravam as suas propostas e tudo era formatado neste ambiente. Sim. Agora, veja só, em 86, quando fui eleito em 86, assumi em 87, a Constituinte foi em 89, depois da promulgação da Federal, sim, em 5 de outubro de 88. Uhum. Então, já a chegada dos deputados aqui em plenário, já havia um problema ideológico. O pessoal de esquerda ocupava a fileira da esquerda, de frente para a presidência. Para a presidência. E aqueles ditos de direita ou conservadores na lateral direita. E nós tínhamos algumas figuras aqui proeminentes, históricas. Tínhamos, por exemplo, na bancada da esquerda, tínhamos José Dirceu. Na bancada do lado direito, tínhamos um coronel Erasmo Dias, que foi o carcereiro de José Dirceu, quando comandante do Forte Itaipu, lá em Praia Grande. Eu também sofri na mão desse pessoal da esquerda. Fui espezinhado. Por quê, deputado? Por quê? Eu explico. Eu cheguei aqui com 558.138 votos, como você bem lembrou. Um caminhão de votos, o mais votado na época, seguramente. Da história. O mais votado na história, até então. Não superado até hoje, como deputado. Sim. Então, o que acontece? Eu vim para cá e como radialista, como jornalista, eu trazia nas costas cerca de 20 processos criminais, mas todos por delito de opinião, crimes de imprensa. Sim. E por quê? Porque na ocasião eu houvera instituído o Disque Denúncia no rádio e o pessoal de esquerda dizia que eu estava querendo instituir o dedo-durismo no país. O Disque Denúncia, veja só. E como deputado,
esses processos ficaram estancados, ficaram bloqueados. José Dirceu, o pessoal da esquerda toda, então queria o quê? Queria que a Assembleia abrisse mão da minha imunidade e que eu fosse julgado como criminoso, aquela coisa. A casa aqui ficou parada cerca de 60 dias e os meus processos, o meu problema era analisado, era lembrado no pequeno expediente, no grande expediente e a casa parada. Mas o senhor respondia, deputado, até porque a tribuna é inviolável, enquanto Mas aí deputado é que o senhor podia se defender. Aí é que está. Mas, a pedido até da minha liderança, eu tinha que me manter calado e outros colegas fariam a minha defesa em plenário, que seriam o Coronel Erasmo, o Vadielu. Sim. Então era uma briga de esquerda e de direita. Eu falei, poxa, mas eu não sou nem de esquerda nem de direita. Eu estou aqui, esses processos são como jornalista, como radialista. Agora, mas nesse embate do Rochedo com o mar... Mas aí é que está. Então fica? chegou uma outra e eu falei, gente, a casa está parada por minha causa. Eu não temo nenhum desses processos, eu não sou criminoso, isso é delito de opinião. Se for o caso, eu me coloco à disposição do Tribunal de Justiça para ser julgado. Só que os companheiros falam, não faça isso. É uma prerrogativa da casa. A Sim. imunidade é uma prerrogativa da instituição. Você não pode abrir mão. Claro. Então aquilo foi um desgaste tremendo. E veja só como é que o mundo dá volta e como é que são as coisas. José Dirceu, que queria que eu perdesse o mandato, me acusando disto, daquilo, nesta ocasião está encarcerado na penitenciária da Papuda. Chegou a presidente da República como ministro-chefe da Casa Civil e foi condenado como chefe de quadrilha. Então, voltando, Jorge, a Constituinte, tanto a federal como a nossa estadual, que não podia fugir aos ditames Sim. da de 88. A bitola já estava dada pela Constituição Federal. Exatamente, nós tínhamos que seguir aquela diretriz. Tanto lá como cá, a Constituição ela foi feita sob a tensão do revanchismo. Por quê? Aqueles parlamentares que tinham obtido há poucos anos a anistia, quando chegaram em plenário, eles esqueceram do que emana uma anistia, do que significa uma anistia, e partiram para um revanchismo. Então, como lá em Brasília houve o centrão para estancar o pessoal de esquerda, que veio babando para engolir a direita, para fazer a sua revolução, que não conseguiu com as armas. Pelo voto? Eles pelo voto, então, não, agora nós vamos botar o Brasil abaixo. Lá formou-se o centrão. E lá eles fizeram uma divisão. A parte social fica com a esquerda e a parte econômica fica com o centrão, o pessoal de direita, os conservadores. Aqui, nós tivemos que fazer o mesmo. Sim. Porque aqueles revanchistas também, quer dizer, babando de ódio, eles queriam transformar a nossa Constituição, a Constituição do Estado de São Paulo, também em algo piorado do que foi a federal. Eu digo piorado criando por quê? mais condições, assim, um guarda-chuva enorme de bem-estar social. E a contrapartida? Quem paga a conta? E o contribuinte? Mas aí é que está. Então, eles só falavam em direitos, 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 direitos. Mas e os deveres? E como você bem lembrou... Quem paga a conta? Quem é que paga? De onde é que sai isso? Quer dizer, o povo já chora, está sendo escorchado demais com seus impostos. Sim. Mas eles, sei lá, eles vagavam, eles eram um devaneio, era uma maluquice total. E os conservadores, no caso, tiveram que colocar as coisas nos devidos lugares. E eles então tiveram que entender que parlamento é outra coisa. Sim. São Paulo em primeiro lugar. E dessa forma, houveram esses embates, muita coisa foi negociada, tanto que nós varávamos a madrugada aqui várias vezes para que os assuntos fossem tratados, não discutidos no voto, mas que houvesse até um consenso. Sim. Sempre levando em conta o que nos ensinava e o que determinava a Constituição Federal. Sim. E aqui alguns mal informados, desavisados,
queriam simplesmente torcer ainda mais a Constituição. E nós, felizmente, conseguimos manter um equilíbrio. Legislação concorrente, deputado. No caso dos deputados estaduais, muito se reclama nos dias de hoje das poucas competências, a pouca capacidade legiferante, ou seja, de produzir leis, porque ou as coisas acontecem nas câmaras municipais, o varejo, a rua, o bairro, a cidade, ou acontece em Brasília, no Congresso Nacional, ou seja, pouco sobra para legislar um deputado estadual. Por quê? Isso também tem a ver com a Constituição ou não? Só com a Constituição, só tem a ver com a Constituição. Aí é que está. Lamentavelmente, os parlamentos, tanto federal como estadual, como os municipais, desgraçadamente, tornaram-se um apêndice, um departamento dos executivos. O senhor lembrou bem. Muito deputado fala governo, mas é executivo. Exatamente. É quem fica lá com a chave do cofre. Dos executivos. Então, com essa história das emendas parlamentares, veja que a corrupção no parlamento começa através das emendas. Então, o sujeito ele é eleito aqui para ser um deputado e ele quer pensar com a cabeça de um executivo. Não, eu tenho que legislar. O executivo tem que executar. Sim, mas se acontece legisla, o contrário. não é para o estado todo, 645 municípios, hoje 42 milhões de paulistas, ele não pode ser paroquial, ele não pode olhar só para a cidade, o bairro, o distrito, deputado. Mas em termos, porque mesmo assim, veja só, quem está com a caneta na mão, quem está com a chave do cofre é o governo. Sim. No nosso caso é o governador. Então, através das emendas, ele domina a casa, não só a sua base de sustentação, muitos dizem base aliada, que eu chamo de base alugada, mas ele domina também a oposição. Porque, quando eu estava aqui, o governo, com seu beneplácito, possibilitava que cada deputado pudesse promover até 2 milhões e meio em emendas parlamentares. Mas é muito ou pouco, deputado? Vamos lembrar, 2 milhões, se eu multiplicar hoje por 94, a época da Constituinte eram 84, são 188 milhões, mas num orçamento de 200 bilhões que vão ser executados em 2015, não é muito pouco, digamos assim, o elástico do Legislativo frente ao Executivo? Mas aí que está, eu acho que está errado isso. Está errado. Como eu falei, aí é a fonte da corrupção. Então, como é que o Executivo domina até a própria oposição com as emendas? É que a oposição também tem os seus prefeitos, também tem as suas cidades pequenas ou médias, mas tem seus prefeitos. Então, eles querem, através das emendas, atender a esse pessoal. Então, eu sei lá, eu sou muito ainda pelo Montesquieu. O Estado é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Será que eu sou apenas sonhador? Mas não. Veja, se nós olharmos para o lado nacional, o próprio Supremo está legislando também. Sim, na ausência do Legislativo do Congresso Nacional. Sim, sim. Quer dizer, quando os congressistas cruzam os braços, o Legislativo, o Judiciário, faz as suas leis. Não existe vácuo no poder. Então, que conversa é essa de os poderes são independentes, harmônicos? Uma conversa fiada. Conversa fiada. Mas não é poder demais nas mãos do Executivo, que Claro já que é. ganha a eleição, ele leva um orçamento que Claro ele vai que executar é. como bem entende e ainda tem uma base Lógico governista que é. aqui nessa casa extensa. Lógico deputado. que é, mesmo porque fala-se tanto na reforma política. Por exemplo, eu sou frontalmente contrário a que o Executivo convoque legisladores para fazer parte do Executivo. Sim. Porque se eu me candidatei a deputado, ganhei, Tem que eu cumprir o tenho que mandato. exercer como deputado, honrar os votos que eu recebi. Então o sujeito ele toma posse aqui na Assembleia, digamos, faz o seu juramento e já no dia seguinte está sentado como secretário de Estado.
Mas secretário de Estado não é, desgraçadamente, e eu fico até chateado em dizer isso, não é para defender a população, não. É para montar um núcleo para o seu partido. Para o seu partido. Então, quer dizer, é esse tipo de Estado, de governo que nós queremos, que nós merecemos? Eu acho que não. Sim. Então, eu sou contrário a isso. Vereador é a mesma coisa, ele assume e já no dia seguinte está trabalhando como secretário, como diretor de empresa. Não. Se ele opta por isso, deveria renunciar ao mandato. A sociedade colaborou com os deputados e a assessoria jurídica da Assembleia na elaboração das novas leis. O deputado Afanásio Jazade relembra que conservadores, integrantes da esquerda e da direita, se uniram para estabelecer a Carta Magna de São Paulo. Vamos fazer agora um pequeno intervalo no Assembleia Repórter Especial, o legado da Constituinte, e voltamos já já. O Assembleia Repórter Especial, o legado da Constituinte, apresenta agora o trecho final da entrevista com o ex-deputado Afanásio Jazade. Ele conta que, durante a elaboração da nova Constituição, os deputados recebiam sugestões e respondiam aos questionamentos do público que lotava o plenário. Deputado Afanásio Jazade, o que falar, por exemplo, da formatação em termos desta Casa de Leis quando se pensa na Constituição? O senhor falou do embate da esquerda, da direita, da necessidade de colocar uma carta à altura dos paulistas. Mas havia uma dificuldade de legislar. Eu lembro o senhor que essa casa ficou fechada há 2 anos. Praticamente se governava pelo decreto, diretamente do Palácio. Como era fazer política, como era o embate, não só ideológico, mas como é colocar leis que a gente sabe que todos os paulistas iriam abraçar e 25 anos depois a carta está aqui. Jorge, nós recebíamos muitas sugestões e muitos pleitos de entidades, sim, associações, muitos corporativos, e o que é natural. Funcionalismo público. Funcionalismo público. O que é natural, é justo, sim, correto. Mas, como eu disse, o governo tinha o grande tacão. O governo é que dava a palavra final. Então, vinha a matéria aqui para casa, ela era dissecada, era às vezes emendada, discutida, então tinha o seu prazo legal de discussão, e depois ia a votos. As galerias lotadas, né? Em algumas matérias a gente até desconfiava, puxa vida, mas um dia de semana, nesse horário, as pessoas perdem o trabalho para vir aqui para vaiar. Vigiar. Não é nem para vigiar, para vaiar deputado, para jogar moedinhas e tal. Nossa, nós tivemos aqui algumas cenas terríveis. Em alguns casos tivemos que chamar tropa de choque para ficar aqui dentro, tal, para que pessoas não pulassem, não invadissem o plenário. Tivemos uma ocasião aqui em que os gabinetes dos deputados foram invadidos. Uma deputada, Eni Galante, na ocasião, sim, coitada, constituinte também. Constituinte, ela teve que se trancar no banheiro do gabinete e só foi salva pela polícia, porque estavam destruindo o gabinete. Então, quando se fala, não, aqui é a casa do povo, mais alto lá. Então, aqui as pessoas entram, não são revistadas, não tem que deixar o nome na portaria. Diferentemente do Palácio da Justiça e o Palácio dos Bandeirantes. Nossa. Ninguém dá um passo sem exatamente dizer onde vai. Então, ali você tem detetor de metais, isso, aquilo, quem é, quem não é. Se você está com descalço, com chinelo, não pode entrar. Aqui não, é a casa do povo. Agora, por ser a casa do povo, não poderiam nunca ter feito o que fizeram, como na própria presidência aqui. Na época o presidente era Vitor Sapienza, sim, arrebentaram todos os quadros de ex-presidentes, as luminárias, porque alguns grupos pernoitavam aqui na Assembleia Legislativa e os nossos dirigentes da casa não permitiam que a polícia tirasse à força esse pessoal, sim, e eles simplesmente destruíam, desde os sanitários até gabinetes. Sim. Então, isso é democracia?
Para mim não é. Afora os grupos que estavam aqui permanentemente acompanhando o trabalho dos parlamentares, para o senhor, deputado, que veio numa avalanche de votos, havia também a cobrança do povo, das pessoas, eles queriam o melhor para São Paulo, estavam vigilantes também. O seu mandato em especial recebia muita cobrança ou não, deputado? Olha, eu vou principalmente dizer... uma questão específica, segurança pública, que é função principal do Estado. Aí que está, do povo não. Das organizações, sim, desses grupos organizados, sim. Então, como você disse, alguns grupos do próprio funcionalismo mais organizados, melhor entrosados, então nós recebíamos documentos, sugestões. Agora, aquela avalanche que vinha acompanhar as sessões, ônibus do interior, da periferia, e nos intervalos eram servidos até lanches para esse pessoal, quer dizer, a claque era uma organizada. Torcida, uma torcida organizada, muito bem organizada e disposta a tudo. As pessoas nem sabiam por que estavam aqui. Era para aplaudir, para vaiar. Então tinha os chefes de torcida que ficavam aqui dando sinais, tal, aquela coisa toda. Então, o meu público, se assim posso chamar, não fazia esse tipo de pressão. A pressão era diferente, não era nem pressão, mas o questionamento ou as sugestões eram de outra forma. Sim. Então eu não sofria com isso. Agora, nós tínhamos deputados aqui que eram realmente demagogos. Tinha deputado que não aparecia na casa. Mas quando a plateia estava tomada, eles apareciam como que por encanto, né? E faziam casa alguns cheia. discursos, né, para agitar a população. E não havia televisão na época. Não havia televisão. Então, a sala de imprensa estava lotada, né? Então sim, surgiam esses deputados, deputadas que você nunca via por aqui. Poxa, mas existe. Tinha uma deputada, eu imaginei que tivesse até morrido. Ela aparecia nessas horas aqui, fazia um discurso tal. Nossa, quem não frequentava a Assembleia por falar, achava até estranho. Puxa, essa daí é do... Mas vinha uma vez cada 6 meses, e só para fazer uma bela de uma apresentação como artista. Né? Por falar em sala de imprensa, fala-se que no passado, até a Constituinte, por exemplo, a Assembleia era muito disputada. Haviam setoristas, ou seja, tinha notícia todos os dias nos jornais e que houve um esvaziamento. Nos dias de hoje vem mais notícia de Brasília, Senado, Câmara, alguma coisa das câmaras municipais, mas muito pouco se fala da Assembleia Legislativa. Naquela época a Assembleia era protagonista, deputado? Aí é que está. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei já, logo em seguida houve a CPI do Banespa. Sim. Então havia notícia, tinha que alimentar a mídia. Diariamente. Depois, Jorge, eu, como profissional de imprensa, eu tenho que reconhecer. Houve um esvaziamento não da imprensa, mas um amesquinhamento do debate político. Sim. Então a casa aqui, como você também bem lembrou, ela tem que legislar, tem que olhar para os seus 645 municípios. Na época eram 572. Hoje são 645 municípios. Então alguns discursos eram feitos como se fosse realmente, o sujeito falando com o prefeito de cidade tal, porque não asfaltou tal rua, porque está proibido o trânsito de cavalo com carroça e tal. Então, a transposição de um vereador de um distrito maior, vamos dizer assim. Então, eu cheguei aqui na Assembleia, a sala de imprensa ocupava um grande espaço. Havia cabines, inclusive, independentes para emissoras de rádio, cabines telefônicas para transmissões para o interior, tudo. E de 10, 15 profissionais de imprensa, realmente aquilo foi exaurindo. Agora, lamentavelmente, alguns presidentes também não queriam a imprensa por perto. Enveloparam o parlamento. E afastaram a imprensa. Então eu lamento dizer, eu entrei em alguns atritos aqui na casa, quando eu descobri que pelos corredores nós chegávamos a ter aqui apontador de jogo do bicho, contrabandistas, vendedores de tudo e para todos. E até descobrimos um deputado em cujo gabinete havia contrabando. E as entregas disso eram feitas com carros da Assembleia. Total desvirtuamento da função pública. O presidente da ocasião,
Ele simplesmente resolveu regulamentar o ingresso de vendedores ambulantes na casa. E mais, Jorge, eu, por algum tempo, fiquei muito mal visto por alguns colegas. Porque quando cheguei aqui, eu encontrei uns absurdos. Por exemplo, a Assembleia Legislativa, ela possuía uma sauna até com massagista. Eu achava aquilo totalmente dispensável, totalmente indigno, não combina com o parlamento. Então, alguns deputados do interior diziam, poxa, mas nós viajamos tantos quilômetros, 400, 500, chegamos aqui, às vezes, uma sessão vai até de madrugada, temos que tomar... Espera um pouquinho, o deputado que vem de longe, ele no mínimo mora num apart-hotel. Ele que passe lá, tome um banho e venha para cá. Sim. Agora, se fazem uma chamada, ele não viria aqui enrola numa toalha, presente, estou aqui tomando... Não dá. Levei 4 anos para acabar com a sauna. Mas acabou, deputado. E acabou. Outra, Jorge, quando eu cheguei aqui em 87, a presidência da ocasião me forneceu 2 pares de placas para o automóvel. Aliás, 3. Placas de bronze, a de representação, placas brancas, carrocial, e placas amarelas, sim, frias. Falei, mas para que isso? Ah, mas é para o deputado não tomar multa. Como? Não tomar multa? Não entrava na minha cabeça, Jorge. Como é que tem um deputado que usar placa fria no seu carro? Então muitos diziam, outro dia eu estava com a minha mulher no restaurante e tal, fotografar aconteceu o carro, um problema, oficial, né? Imagine se eu estou lá com o carro, eu ia me perturbar. Quer dizer, o sujeito do interior, ele não era conhecido na capital. Uhum. Agora, eu sou conhecido, então mesmo estando com o carro sem placa, tal, sei lá o que for, um deputado, o que é, o que não é, eu sempre socorria tantas pessoas, parece que o meu carro era um imã. O sujeito se suicidava na minha frente, era atropelamento, e lógico, como carro oficial, eu tinha que promover o socorro. E promover o socorro. Claro. No meu primeiro mandato, eu tive que trocar 2 vezes o banco do carro, por problemas sujos de sangue, isso, aquilo, por socorrer. E até tive atritos com funcionários da casa. Depois de muito tempo, consegui acabar também com as chapas amarelas. Deputado, a dúvida que fica é como era para o radialista e jornalista usar a tribuna dessa Casa de Leis. Como era colocar a palavra, e a palavra até hoje é muito cara para um deputado. O deputado parla, né? Parla. Mas aí é que está. Eu usava muito o pequeno expediente. E tinha muitos assuntos. Nós não podemos usar a hora que queremos, temos que fazer uma inscrição, então há uma chamada, então naquele determinado dia não passa. Então, a não ser que seja um caso muito, muito urgente, a gente promove até uma troca, não é? Uma permuta com o companheiro, com a aquiescência do presidente, a gente fala, não é? Mas tinha muitos assuntos. E mais, Jorge... Era mais concorrida também a tribuna? Não se perdia uma sessão aqui? Muito concorrida, tanto do pequeno expediente como do grande expediente. Sim. E mais, eu apresentava muitos projetos, sempre apresentei muitos projetos, e alguns deputados ficavam enciumados. Outros chegaram até a fazer algumas propostas que eu pensei que fossem algumas pegadinhas. Puxa, olha, quanto é que você quer para fazer, para botar 2 ou 3 projetos por mês em meu nome? Eu falei, não, isso aí deve ser brincadeira, deve ser gozação, né? Por que isso? Pelo assédio dessas pessoas simples que nos procuravam, muitas vezes sem saber até, o problema dela já sugeria, já dava ideia de uma propositura para resolver um determinado problema, um determinado assunto. Então, tudo isso nós transformávamos em propostas. Era uma indicação ao governo, era uma moção ao governo federal, era um projeto de lei. Então, já ganhava um dos formatos legislativos. E o pior, chegava no fim do ano, não obstante os projetos estivessem prontos, já tivessem passado por todas as comissões, prontos para a ordem do dia, eles dificilmente iam para a ordem do dia, porque os presidentes da casa, eles atendiam mais o executivo. Então, no fim do ano, eles não, então cada deputado apresenta, escolhe um projeto aí para ser votado. E eu achava profundamente injusto, porque se durante o ano eu tinha apresentado 300 projetos e um outro deputado 2 ou 3, na estatística você ia concorrer com todos eles. Exatamente. Deputado, para encerrar nossa conversa, o tempo urge. Qual é a melhor memória que ficou daquele ano legislativo constituinte aqui para o senhor?
sem dúvida, foram as discussões, os embates aqui na hora da Constituinte, da elaboração da Constituinte. Porque é bom que se diga, nós recorremos também a muitas cabeças pensantes da sociedade. Sim, houve um diálogo permanente. Exatamente. Muitos escritórios de advocacia foram contatados para que elaborassem em determinados capítulos da Constituição que nos dessem algumas ideias. Então, além da assessoria aqui da casa, que é muito competente, nós tivemos também esse auxílio. E alguns proeminentes juristas chegaram também a participar dessas nossas noites e madrugadas de trabalho, fazendo aqui as defesas de seus pontos de vista, e isso tudo foi acolhido. Então, quer dizer, eram verdadeiras aulas com verdadeiros mestres. Então, todo aquele calor, direita, esquerda, conservadores, não, rusgas, raiva, tal, ao final tudo se compôs e nós finalmente conseguimos estabelecer a Constituição Paulista de 89. O Assembleia Repórter Especial O Legado da Constituinte com Afanásio Jazade termina aqui. No próximo programa você vai assistir uma entrevista de Jorge Machado com o ex-deputado constituinte Osmar Tibes do Canto, que trará novos detalhes da elaboração da Carta Magna do Estado, promulgada em 1989. Tchau, até lá.